Alô, irmãos, aqui é a missionária Diane, da Alemanha, e eu queria fazer esse vídeo para trazer o meu testemunho sobre esse trabalho do pastor César e a pastora Eliane, sobre batalha espiritual, né? Que estamos estudando esse seminário de 4 meses, né? E eu sou uma das primeiras na turma e nós estamos no segundo mês. Nós estamos fazendo a quarta aula, né? A quarta aula, assim, não, a quarta matéria que estamos fazendo. Nós temos muitas matérias ainda na frente. E nessas primeiras tempo, né, de estudar e de aprender, eu percebi como os meus olhos espirituais se abriram em muitas coisas. O que eu estou fazendo aqui não é que alguém me pediu, não é que alguém disse para me falar. Eu estou falando do meu próprio testemunho, do que eu senti, o que eu vi, o poder de Deus, eu vi os meus olhos espirituais sendo abertos e o que Deus quer nos ensinar. E eu estava pensando assim, se tudo que estamos estudando é verdade, irmãos, e nós se a igreja não conhece isso tudo, se a igreja não está sabendo dessas coisas, então eu vou te dizer uma coisa, estamos perdendo uma guerra. Porque eu entendi que o inimigo está querendo isso, que a igreja não saiba quem é ele. E eu percebi uma coisa, toda vez que uma pessoa se levanta para fazer um trabalho desse, sempre, olha, você pode prestar atenção. Eu já prestei uma coisa atenção. Ninguém faz, mas se um se levantar para fazer, de repente aparece um monte querendo fazer também, dizendo que sabe fazer e sem pagar nada. Mas não é a mesma coisa do que a gente está aprendendo, tá bom? Por isso eu queria dizer que esse investimento vale a pena. Vale a pena você investir nessa área espiritual da sua vida. Porque você aprendendo o que a gente está aprendendo aqui, você vai ajudar muita gente. Você vai entender coisas que até hoje você não entendia. Irmãs, me aconteceu um episódio lá no meu trabalho. O que estava acontecendo no meu trabalho, eu já sou cristã, e vou te dizer, já há quase 20 anos de cristã. Eu me converti em 2004. Quase 20 anos de cristã eu sou. E eu trabalho numa firma já há 17 anos. E as perseguições e as coisas que sempre estavam se repetindo, eu não entendia por quê. Não entendia. Mas depois que eu comecei a estudar, Deus começou a abrir a minha mente, criando neurônios novos para essa parte espiritual que ninguém quer falar. Você não vê igreja aqui na Alemanha falar sobre isso. Poucas igrejas. Na realidade, irmãos, a Alemanha é um país de teologia. Alguém só pode ser pastor se tem um curso teológico. Mas a teologia não salva ninguém. Porque se fosse isso, a Alemanha estaria salva. E que eu vejo, as pessoas saem desses seminários e começam a pastorear, mas eles não lutam, eles não sabem como lutar, eles nem sabem dessas coisas todas aqui. Ao contrário, eles têm medo dessas coisas. 90% das igrejas aqui não se interessam por esse negócio espiritual, tá bom? Eu que eu vivo aqui na Alemanha. E quando eu conheço um pastor alemão, né, um de 3 que eu conheço, que vocês nem imaginam a luta que ele tem quando ele fala sobre os ataques espirituais que ele recebe. É muita luta.
porque a maioria da igreja não aceita. Então, eu vejo como é difícil tudo isso. E voltando à minha história, eu vivi isso, irmãs, no meu trabalho. Eu estava vendo que tinha alguma coisa errada. Quando eu comecei a ler as apostilhas, porque quando o pastor, o nosso professor, ele nos chama, ele lê a apostilha com a gente, mas isso não quer dizer que aí ele vai ensinar tudo. Olha, ele lê, mas o interesse, por isso que ele está fazendo jejum e oração de 21 dias por nós, para que as nossas mentes se abram e que a gente tenha interesse de ler. E eu estou relendo de novo as apostilhas. Porque quando você lê as apostilhas de novo, a sua mente, você começa a entender, entender coisas que nunca ninguém te explicou. E é isso que está acontecendo comigo. Então, eu aconselho a você que fizer esse curso. Você é igual na escola. A professora te dá, mas você tem que estudar em casa. Você tem que se interessar, você tem que sentar, você tem que ler. E eu vou te dizer uma coisa, não é fácil, porque o inimigo não quer que você lê. Ao contrário, não é o professor que vai enfiar isso na sua mente, é você que vai ter que criar o interesse realmente de conhecer todas essas coisas e estudar, tá bom? E se você fazer a sua parte, o Espírito Santo faz a dele, porque foi isso que está acontecendo comigo. Eu faço a minha parte, o professor faz a sua parte, eu faço a minha parte, o Espírito Santo termina o resto, trabalha o resto. E foi isso que aconteceu. Eu tinha uma guerra já há muito tempo no trabalho. E eu trabalho numa firma alemã, trabalho com alemães, não só alemães, mas com muitas outras nacionalidades. E eu me sentia muito perseguida, muito perseguida. E sempre nas mesmas áreas. E eu estudando aqui essa apostilha, eu disse assim, Deus, eu aprendi que eu posso fazer umas perguntas e eu preciso saber quem é que... Aí eu fui entender que não era mais carnal o que estava acontecendo. Eu fui entender que era já espiritual essa situação que eu estava vivendo já há anos. E muitas lojas, eu saía de uma loja, era sempre a mesma coisa. Eu sempre encontrava alguém que estava me perseguindo, sempre alguém me perseguindo. Então eu orei a Deus, perguntei, Deus, onde é que está o problema? Me mostra onde é que está o problema. E se tem nome esse problema, então me dê o nome deles. Me dê o nome desses problemas para que eu possa orar na direção certa. Para que eu não fique soltando fogo. Irmãs, eu orava, mas eu soltava fogo para todo lado. Mas só não soltava o fogo para o inimigo certo, porque eu não sabia quem era o meu inimigo. Não tinha noção que esse inimigo é real mesmo. E eu pedi a Deus o discernimento, porque quando esse discernimento você só recebe de Deus, ok? Você lê e você começa a analisar as coisas e o discernimento vem do Espírito Santo. E eu, naturalmente, perguntei a Deus, orei a Deus, e Deus disse assim, eu vou te dar o nome dos teus inimigos. E de repente veio o nome. Veio o nome de 4 demônios que vivia me perseguindo nessa área do meu trabalho. Ele tentou 17 anos me derrubar lá no meu trabalho. Eles tentaram me bloquear. Eles tentavam para que eu não crescesse dentro da firma, para que eu não que as pessoas não me valorizassem dentro da firma. Apesar de eu ser uma boa funcionária, mas eu tinha sempre esse sentimento de que eu não era o suficiente, que eu não conseguia. Apesar de eu fazer tudo que as outras faziam, as chefes, porque eu também tenho né? Eu sempre me sentia,
eu não consigo fazer, né? Sempre tava aquela voz diz assim, ah, você também, você não é melhor, você não faz, não, você pode fazer o que quiser, você não vai sair de onde você está, você não vai crescer, era sempre aquelas vozes de negatividade, sempre veio a mesma conversa, até que Deus me trouxe, né, a revelação e me deu os nomes, e os nomes eram, primeiro, o demônio da intimidação. Você nem acredita, mas isso é um demônio. É o demônio da intimidação. Ele usa as pessoas para te intimidar. Você já perde suas forças. Com intimidação, você perde, às vezes, as suas forças. Aí você começa a desacreditar em você, porque tem a ver também com narcisista, né? Tem pessoas que são narcisistas e elas te estudam e começam a ir contra ti, porque ele sabe os teus pontos fracos. E os inimigos sabem os nossos pontos fracos. E eu não sabia me defender desses tipos de coisas. Quer dizer, o demônio de intimidação, depois vinha o demônio do medo, depois vinha o demônio que você não é melhor mesmo, você não vai conseguir mesmo, e várias outras coisas. E com esses nomes, o Senhor me trouxe e disse assim, sabe aquela palavra que Deus sempre fala para o povo de Israel? Fala, hoje entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. E exatamente aconteceu, irmãs. De repente, eu pude chegar lá e abrir minha boca, que eu nunca tinha abrido. Nunca tinha. Porque esse demônio da intimidação, ele intimida você em todas as áreas. Você fica com medo de tudo. Você se sente escanteada. E ele te mostra que é muito sério essa parte. Então eu consegui me libertar disso. E quando eu cheguei lá, abri a minha boca, falei tudo. Realmente o Senhor Deus, naquele dia, resolveu o meu problema. Resolveu o meu problema. E eu sempre expulsando esses demônios da intimidação. E eu tenho que estar sempre vigiando, porque não é que eu expulsei, que ele não... Eu mandei ele para o abismo. Mas eu não duvido que um ou outro queira vir de novo. E eu tenho que estar sempre vigiando. Essa é a parte do meu testemunho. Outra foi que eu percebi, quando eu estava lendo muitas coisas aqui, eu percebi que uma coisa é interessante. Você já prestou atenção que nós sempre está sempre apontando um ou outro que precisa de libertação, aquele precisa de libertação, aquele... Mas a gente nunca pensa que nós precisamos de libertação. Foi uma parte também que eu percebi, que eu disse assim, Deus, eu não quero mais apontar as pessoas. Se tem... É porque eu comecei a chamar esses demônios de carrapato, né? E se tem algum carrapato aí querendo sugar de mim, o Senhor... me dá autoridade, eu tenho autoridade e quero me libertar disso. E eu fiz um tempo de libertação na minha vida, expulsando. E nisso, irmãs, nesse ato de libertação, eu comecei a sentir sintomas de vômitos e coisas que é sinais de que você está tendo uma libertação. E depois dessa libertação, irmãs, vocês não acreditam o que aconteceu. Aconteceu que eu comecei, de repente, o Espírito de Deus, uma unção de arrependimento, que eu me lembro que eu senti essa unção de arrependimento lá há 20 anos atrás, no meu tempo de arrependimento, no dia que eu me converti para Jesus. Veio sobre mim uma unção de arrependimento, veio sobre mim uma capa de humildade. E nesse dia, irmãs, eu só sabia chorar e pedir a Deus. E as palavras que o Espírito Santo trazia a mim eram assim, as primeiras palavras que Jesus disse no começo do seu ministério. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Então, irmãs, foi do Espírito Santo e eu não conseguia ficar de pé, eu só chorava e pedindo perdão, me arrependendo de todas as coisas, pedindo perdão. Mas, irmãs, isso é tão do Espírito Santo que quando você toma essa unção de arrependimento, ele vem com misericórdia, com graça, com muito amor. Você começa a ter amor pelas pessoas, você começa a ter amor pela igreja, você
tudo que você começa a entrar na brecha por pessoas, por tua igreja, pelo teu pastor, e foi tudo isso. E toda vez aquele sentimento, a vontade é exatamente realmente se vestir de pano de saco e botar cinzas. Entrar na brecha. É isso que o Espírito Santo quer. E ele disse isso para mim, é isso que eu quero fazer com todos os filhos de Deus. Que eles reconheçam que precisam de libertação. E que eu possa pousar com o espírito de arrependimento. E de misericórdia, de compaixão. Porque esse sentimento você não recebe de você mesmo. Você não consegue produzir. Só o Espírito de Deus que está em você pode produzir isso. E por isso que estou fazendo esse vídeo, para dar um dos meus testemunhos de outras coisas que também aconteceram, mas essas duas coisas foi muito importante e eu queria trazer isso para vocês. Eu sei que está ficando um pouquinho longo, mas eu precisava contar esse testemunho e querendo dizer a vocês, faça esse curso, vocês vão ver como os seus olhos espirituais vão abrir. Vocês não estão perdendo. Olha, esse dinheiro, se você for comprar alguma coisa, olha, 75 euros no mês, você imagina, você consegue viver com 75 euros no mês? A gente gasta muito mais do que 75 euros. Então vamos deixar, às vezes, deixar de comprar ou fazer alguma coisa. Investe isso na tua vida. Investe isso, porque você está armado para lutar contra o inferno. E Deus, nas suas orações, Deus vai te dar o espírito de discernimento e você vai entender o que está por detrás de muitas situações que a gente pensa que é normal. Então, eu queria trazer esse testemunho para vocês e incentivar vocês a fazer esse curso. Esse curso é uma dádiva, é de Deus para nós. E eu sei que os pastores que estão fazendo isso, e eu percebi uma coisa, mais uma coisa que eu queria dizer, o inimigo sempre está dizendo assim, ó, a primeira coisa que ele o que ele ataca? Não, você vai fazer isso, não, é muito caro. Ele já bota na tua mente que está tudo muito caro. Que você não pode fazer porque é caro demais. Mas isso é só uma estratégia do inimigo para que você não desculpe, que a gente não desculpa o que está por trás dele. E nesse curso você começa a analisar os principados, os governadores, as hierarquias, quem está mandando em quem, o que eles fazem. E o interessante desse curso, que eu fiquei assim, impressionada, foi a pessoa de Satanás. Quem ele é, por que ele é assim, o que foi que ele fez, quem era ele no céu. Então, são coisas que às vezes as pessoas não sabem e nós precisamos aprender isso. Precisamos saber quem é o nosso inimigo. Vocês sabiam que eu moro na Alemanha? O que foi que fizeram os aliados aqui na Alemanha para vencer o principado que vivia aqui na Alemanha? Que tinha um principado, viu? E ele tomou conta do Hitler e dos outros que estavam ao lado do Hitler. Um desses, o Mengele, Joseph Mengele, ele tinha um demônio nele e ele fazia todo... Ele é responsável pela morte de 6 milhões de judeus aqui na Alemanha. Mengele é o espírito que comandou a Segunda Guerra Mundial aqui na Alemanha. E ele, Deus, a gente pensa que é tudo normal, mas não é, irmãos. Precisamos... O que eu queria dizer? Os aliados, eles estudavam a Alemanha. Eles estudavam o seu inimigo para poder vencer. E um dia, o dia D, que aconteceu nas ilhas aqui da França, eu esqueci até o nomezinho, lá foi um dia que Deus preparou para que os aliados entrassem pela França, escondido. Olha, Deus fez um negócio aí, irmãs, que Hitler não acreditava que os aliados iam entrar pela França.
O Hitler não acreditava tanto que ele reforçou suas forças em outras áreas. Ele botou muito canhão, montou muita coisa em outros lugares, achando que eles iam entrar por outra parte, assim, do lado da Inglaterra para cá. Mas não, Deus escondeu aquele dia. E por isso é que os aliados podem entrar aqui na Alemanha. Lá estava volúvel e foi lá que Deus, foi a estratégia de Deus. E escondeu esse dia para que os aliados pudessem entrar pelas ilhas, pela França e derrotar a Alemanha nazista. Amém? Eu queria trazer minha contribuição para este trabalho maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?